Olá, sejam bem-vindos. A gente vai continuar o nosso estudo sobre os chakras. A gente está indo para a segunda aula e antes de começar essa aula eu vou fazer uma breve recapitulação do que foi falado na aula passada. A gente está terminando ainda essa aula que a gente estava falando dos processos de criação, né, os poderes da criação, e a gente abordou vários assuntos que são pertinentes ao estudo dos chakras, assuntos bem práticos, né? Embora seja uma aula teórica, a aula teórica vai fazer com que a gente tire alguns véus, né, que cobrem a nossa realidade, fazendo com que esse assunto que porventura parecia complexo, na verdade é bem simples. Foi o que a gente viu já nesse primeiro slide. A gente vai observar que isso foi na aula passada. A gente falou das forças da criação, onde o Pravriti e o Nivriti são aspectos de que aqui no Pravriti a gente volta para fora, né, para a natureza externa, observando as forças da natureza, os elementos, e o Nivriti a gente faz esse voltar interno. Então todo o estudo dos chakras estão baseados nesses dois conceitos, né? A gente vai observar que as forças externas, dentro da gente existe ela em potência da mesma forma. E o que é essa potência, né? O que é essa força? Aqui a gente chama de Shakti. Então essa força que existe na natureza externa, que tem essa figura aqui que eu elenquei, eu botei no slide para ficar bem traduzido, né? Que existe essa fusão entre o que é externo e o que está externo e o que está interno. E aí a gente observa que essa Shakti, que essa força que existe fora, existe dentro. E aí a gente abordou um pouco dos Panchabhutas, que são 5 elementos, né? Terra, água, fogo, ar e espaço. Tá? Então tudo isso existe dentro da gente, e a gente, através do Nivriti e Prakriti, do Pravriti, e Nivriti, a gente consegue fazer ou o recolhimento no Nivriti ou a observação de uma natureza externa através do Pravriti. Tá? Então aqui a gente começa a falar um pouco de mitologia e das forças da criação. A gente vai voltar a ver nessa aula aqui de hoje essas 3 forças da criação, né? Que isso aqui é o mito da criação. A gente vai observar aqui o Shiva e o Shakti. Shiva e Shakti, né? Shiva é a consciência, mobilidade, brilho e silêncio, representando aqui, né, o Shiva, a deidade do Hatha Yoga, e o Shakti, que é aquela força, o poder da criação. Então esse poder, ele traz essas forças aqui, né? Isso daqui a gente está falando de criação mesmo, né? A gente está falando de 3 forças de criação, falando daquilo, o demiurgo mesmo, aquilo que aconteceu. A gente fez até um paralelo aqui no segundo slide, ó, com a teoria do Big Bang, né? Então aqui a mitologia indiana vai falar sobre o Hiranyagarbha, que é esse ovo cósmico, ovo dourado, né? Onde tem tudo em potência. Então essa vibração primeva que existe lá dentro, né, que ali representa Shiva, e essa explosão onde existe a criação, os elementos vão cada vez mais se densificando, que representa o que? Shakti, né? Essa força, essa criação. Aí aqui os chakras, a gente começou a falar propriamente dito dos chakras a partir de agora, né? Que os chakras são esses coágulos energéticos que existem dentro da gente, e esse som, essas forças vibram através da gente também, em sons, né? Em elementos, onde a gente vai vibrando essa natureza interna, se espelhando com a natureza externa. Então a gente termina aqui, a aula passada a gente terminou nesse slide aqui, que são 5 elementos. Aí a gente está falando de chakras, bem dizer, agora, né? Porque a gente fala do mantra Om, que é esse aqui, tá no fundo aqui, né? Parece um 30. É claro que essa aula é para pessoas que têm interesse no yoga, mas a que nível essa pessoa tá, eu não tenho como eu saber. Eu sei que esse vai estar ventilado aí no YouTube, a pessoa vai chegar. Então eu preciso, para muita gente, pode ser que esse 30 aqui já associa ao Om, mas para algumas pessoas que estão assistindo, talvez não. Então esse Om, ele está representando o quê? Aquele ovo cósmico, aquela potência, né?
que a gente acabou de ver. E os restantes, os elementos que a gente viu lá, que são os Panchabhutas, eles estão se densificando através desse espaço, através desse primeiro elemento, desse demiurgo. Aí eles começam a se densificar através do elemento terra, né? Na verdade, ele começa do sutil e vai se densificando, né? Com o éter, que é o espaço, o ar, aqui o elemento do fogo, né? O elemento da água e o elemento da terra. Vocês podem observar aqui nesse desenho que tudo isso está dentro da gente. A gente falou ali um pouco antes que os chakras são coágulos energéticos. O que são esses coágulos energéticos? São essa potência interna dentro da gente mesmo, né? Existe essa potência que a gente chama de chakras, que é tradução livre, é roda, é círculo. Então esses círculos energéticos que existem dentro da gente, através dessas forças da natureza elementares que a gente estava falando, a gente consegue acessar dentro da gente essas forças, através desses coágulos energéticos. Meus cachorros resolveram aparecer na aula hoje. A gente segue aqui. A gente começa a falar devagarinho sobre os chakras, e aqui a gente vai falar do Ajna Chakra, que vibra, né, no Agnya Chakra, que vibra no nosso intercílio. Esse é o chakra que dá a origem de tudo, né? A vibração primeva, sua força é o éter e seu mantra é qual? Seu mantra é o Om. Olha só onde é que está o Agnya Chakra, ó. O chakra está aqui, existe todos esses yantras, essas representações que a gente vai estudar eles e vai fazer um estudo bem minucioso sobre eles. Então ele não vai acabar aqui isso, né? Isso aqui a gente vai começar a ver aspectos emocionais, a gente vai ver as características, o equilíbrio, o desequilíbrio. A gente vai observar como que é os chakras no nosso corpo mesmo, quando está em desequilíbrio, quando está em equilíbrio. Então vai aos pouquinhos engordando esse conhecimento, né? Para não ficar aquela coisa rasa, né? Às vezes a gente nem sabe que tem representação da natureza, que a caminhar na praia, por exemplo, equilibra os nossos chakras. A gente fica num aspecto mais mitológico, ou até mesmo um aspecto que vai trazer mais devaneios do que uma prática empírica do que é o equilíbrio dos chakras. E nesse momento a gente está vendo isso. A gente está vendo que existe uma representação. A gente volta aqui para o slide, ó. E essa representação que representa o éter, e existe esse mantra, que é um mantra mais clássico do yoga, né? Que é o mantra Om, representando todos, o sussurro da nossa alma, que é o pranava, né? Então aqui ainda essa região da cabeça, esse chakra frontal, né? Ali é onde desperta o terceiro olho, esse olhar clarividente, ele é um mantra Om. E a representação dele é o éter, é o espaço, tá? Então, Agnya Chakra, o Vishuddha Chakra, está na garganta, é a fala. Nele a vibração primeva se expandiu ainda mais, originando os demais elementos. Sua força é o éter também, seu mantra é o Ram. Agora a gente observa que o Vishuddha Chakra está aqui, na garganta, né? É o chakra laríngeo. Então ele está associado à comunicação, à autoexpressão e à verdade. E ele tem a representação desses Panchabhutas que a gente vem estudando, do éter também. Mas é um éter já mais expansivo, já aquele ovo cósmico que a gente viu já está em expansão. Tá? O Anahata Chakra aqui, ó, que é o chakra da garganta, né? Atua expandindo aliás, o chakra do peito, desculpa, recolhendo o nosso peito. O espaço etérico veio o ar, né? Do espaço etérico veio o ar. Sua força é o ar, seu mantra é o Yang. O que são os Bidya mantras? Às vezes a gente conhece, né? O Bidya mantra, por exemplo, é um mantra Om, né? Que é um Bidya em sânscrito, é semente. Não tem uma tradução específica, como por exemplo o Shanti ali atrás, né? Que está aqui, está em Devanagari. Se você vai traduzir ele, vai ter uma tradução que é paz. Agora já o Om, né? Aqui, como a gente viu, o elemento Uran, que é o da garganta, né? Agora está vendo o Yang, que é o do peito. Eles são Bidya mantras, são mantras para ativar esse chakra quando eles estão em desequilíbrio ou quando precisam ser energizados. Ele não tem um significado em si como o Shanti tem.
né, um significado literal, ele tem um significado de vibração mesmo dentro da gente. Através, a tradição acredita que essa vibração dos Bidya Mantras, ele é capaz de equilibrar os nossos chakras. Então, quando a gente vai começar a ver os mantras, a gente vai fazer uma prática também, é essa a ideia, esse é o foco de quando a gente está vibrando, né? É tão bom quando a gente vibra o mantra Om no início das nossas práticas de Hatha Yoga, assim como os demais mantras. Existem vários mantras da tradição hindu que o yoga associou, né, vários mantras para Shiva, para várias deidades, mas tem os Bidya Mantras, sobretudo o Om, né, que esse mantra é o mantra símbolo da prática do yoga. Mas existem vários outros Bidya Mantras, e a gente agora está vendo o Bidya Mantra dos chakras, que é o nosso alvo de estudo, né? Agora a gente está vendo aqui no Manipura Chakra, que vibra no nosso plexo solar, expandindo nossa força de criação. O ar originou o fogo, sua força é o fogo, seu mantra é o Ram. Aí, gente... Aqui a gente está falando do Manipura, ele está bem aqui, né? O plexo solar, aqui ele vai interagir muito com o nosso ego, com a nossa digestão. Isso tudo a gente vai ver com muito mais calma. Isso é só para a gente começar a engrossar o nosso estudo e ver essas representações dos Panchabhutas, que são esses elementos da Terra que existem dentro da gente. Então o fogo está aqui, né? A gente está observando aqui no Manipura Chakra, que está aqui no plexo solar, e vibra a potência do fogo no nosso corpo. Tá? O Svadhisthana, que é o chakra, manifesta sua fertilidade e o processo criativo na raiz do nosso ventre. O fogo deu origem à água, sua força é a água, seu mantra é o Vam. Então tá aqui, Svadhisthana, aqui bem na nossa... Aqui no nosso ventre, né? A gente observa que é uma energia sexual, esse é um movimento do quadril, a região sacral, né? A gente observa que esses são os chakras base, esses dois, né? O Svadhisthana e o Muladhara. O Muladhara, que é o primeiro chakra, né? Se a gente for falar de baixo para cima, a gente vai estudar... Eu comecei de cima para baixo, porque como a gente observou no último slide, ali a gente observou que começa do sutil e as coisas vão se densificando, né? Mas a gente já viu, eu já observei vários estudos, as pessoas começando de baixo para cima, tá? Não importa muito não importa muito a sequência, né? Importa a gente estudar devagarinho, observar isso. Então tá aqui, ó, Muladhara Chakra. A gente manifesta a nossa raiz, nossa firmeza, o impulso para a vida na região sacral. Da água surgiu a terra, sua força é a terra, seu mantra é o Lam. E aí a gente começou a observar a partir desse slide os chakras mesmo, né? A gente observou isso que existe dentro da gente e que fora da gente existe a manifestação da natureza através dos 5 elementos e dentro da gente existe tudo isso em potência. E essa manifestação é regida por isso que a gente está falando agora, que é a Shakti. Olha, vamos voltar aqui para o slide. Que é a força. Então, para despertar a nossa força, né? Essa força que desperta dentro da gente, aqui a representação simbólica que o yoga usa, né? Que o Tantra, o Hatha Yoga usa, é essa serpente que está enrolada lá. E quem é que desperta essa serpente, né? Para despertar essas forças e trazer todo o nosso equilíbrio, nossa manifestação terrena ser mais harmônica, né? Com a natureza, e quanto mais elevado o seu chakra, mais vai ser uma busca já com um poder espiritual, com um todo, com aquilo que a gente manifesta e acredita como que seja Deus, né? Então aqui é uma representação, uma imagem bem interessante, ó. Todas as sílabas do universo e da criação tornam-se sons vibrantes encapsulados na base do tronco. Então tá tudo encapsulado aqui, ó. Uma serpente de sons enrolada no primeiro chakra, que a gente viu ali por último, que é o Muladhara, que condensa todo o potencial e força da criação, a Kundalini Shakti. Aí o yoga acredita nisso, que existe esse poder. A gente já estudou também em aulas anteriores o que é os nadis, né, os principais. Aqui a gente vai ver que existe isso e que existe essa manifestação que vai despertando através do Ida,
que é a lua, que é o lado esquerdo, né? E o Pingala Nadi. E essa força vai subindo através da nossa coluna até chegar lá no topo da cabeça, no Sahasrara Chakra. Tá certo? Aí, gente, a gente vai observar que existe essa ideia de que tem sim uma energia, mas para o yoga essa energia precisa ser despertada, né? Quando você quer trazer potencialidade para essas vibrações, entrar em um contato íntimo mesmo, né? Claro que se a gente for falar em samadhi, se a gente for falar em práticas ascetas que eram feitas antes, né? Dessa nossa prática tradicional de tapetinho, a gente vai falar de práticas específicas que levam ao samadhi, levam à iluminação. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente está fazendo um processo investigativo, a gente quer um bem-estar da nossa vida, a gente quer sim ter mais conexão com a natureza externa e, sobretudo, a natureza interna. Então, essa visão mitológica, como a gente falou antes, né? Ela ajuda muito a gente a entender isso. Então, aqui o yoga usa essa serpente que existe no nosso primeiro chakra e que, através dos nossos processos internos de autoobservação, né, observação contemplativa e recolhimento, a gente consegue despertar isso, né? Então, existem um repertório de ações que a gente pode fazer para despertar essas energias. A gente observou lá no início que eu falei para vocês que a gente ia voltar ao conhecimento, a gente ia voltar o assunto, né? Que são as forças da criação. A gente falou lá no início sobre essas forças, né? Que existem fora e aí, com certeza, existe dentro. Isso eu já repeti algumas vezes. Então, a força que Isha Shakti, o conhecimento Gnana Shakti e a transformação Kriya Shakti. Então, estamos aqui, ó. Existem 3 forças responsáveis pela criação. A nível macro, estamos falando do processo da criação do universo inteiro, e a nível micro, a encarnação e toda a criação humana. Agora a gente observa aonde essas forças residem dentro da gente e a sua representação simbólica, que eu acho muito interessante também. No Anahata Chakra, que é o chakra do peito, reside o quê? Reside o Isha Shakti. Veja bem, o poder da força, né? O poder do desejo, como o Dharma, aquela consciência que nos sustenta, enquanto indivíduos, tá? Então esse Isha Shakti, a gente viu lá anteriormente nas forças da criação, ele mora no nosso coração, ele mora no Anahata Chakra. E o que acontece aqui? No Agnya Chakra, que é o chakra do intercílios, né? O chakra do mantra Om, reside o potencial do conhecimento. O Gnana Shakti é a energia da mente e da compreensão do todo. Aqui a gente viu aqui, ó, por exemplo, no Anahata Chakra, e a gente tem a representação do Isha, que é o quê? Que é o Shiva e a sua esposa Parvati. Ela representa aqui o puro potencial, o Isha, né? O Isha Shakti. Ela representa essa força, tudo que sustenta o desejo. Lembra lá que no mito da criação, né? Quem foi o criador ali para o Hatha Yoga foi o Shiva, né? O Shiva estava deitado numa serpente, né? Deitado num mar, e aí a Parvati fazendo carinhos no seu pé. E aí o mito da criação surge e aqui a representação dessa força, que é a força do conhecimento, né, Gnana Shakti, ela é representada por Shiva e por Parvati, tá? Aí a gente vai observar aqui também, a gente falou do Gnana, aliás, né, no Ajna Chakra, a gente está falando de Gnana Chakra, de Gnana Shakti, a energia e a compreensão do todo, e ela vai estar representada por qual deidade? Por Brahma, tá aqui, ó. Aqui o Brahma e a sua consorte, que é a Sarasvati, tá? Que é esse conhecimento, ele tá aqui com os Vedas na mão, né? Agora aqui, ó, no Muladhara Chakra, aqui no Muladhara, que é a região sacral, primeiro chakra, se manifesta o poder de transformação do mundo ao nosso redor, o Kriya Shakti, tá? Materializando os desejos do coração e obtendo uma compreensão mais clara e refinada de si mesmo. Então
Então tudo isso está em potência na gente também. Então voltando a esse assunto, existem os coágulos energéticos que têm essa função de espelhar a natureza dentro da gente, porém também existe essa potência dentro da gente que está em determinados locais do nosso corpo, né? Então, quando a gente precisa despertar os nossos chakras e passar por umbrais mesmo, dificuldades, a gente vai se deparar com esses 3 chakras. Primeiro é o Muladhara, que é o chakra, o primeiro chakra, né? E depois a gente vai observar que existe o chakra do coração, e depois esse chakra aqui. Então esses 3 chakras são essenciais para a gente observar essa energia subir. Lembra que a gente quer sair do denso e entrar em contato com o sutil, né? Para perceber essa comunhão entre a natureza externa e a natureza interna. Senão a gente fica muito atrelado ao Ahankara, né? Que é o ego, que é essa manifestação terrena, que a gente precisa desse corpo para fazer essa manifestação terrena, mas mudar a nossa escala de percepção é o objetivo do yoga. E aí, quando a gente faz isso, através dessa despertar, né, desse despertar do primeiro chakra, a gente vai observando essa energia subir. A gente vê num texto que talvez a gente vá fazer um estudo mais para frente, que é o Hatha Pradipika, Hatha Yoga Pradipika, que uma das funções das posturas do yoga é a gente aprender a entrar em contato com a Kundalini. O que é a Kundalini? Aquela representação daquela serpente que está ali no nosso quadril. A gente despertar essa Kundalini, entrar em contato cada vez mais sutis no nosso corpo. E aí a gente observa que passa pelo coração e passa pelo intercílio. Então, por quê? Eu falei para vocês que existe uma dificuldade, um processo mais delicado para a gente entrar em contato nos chakras, porque existe esse conceito aqui que eu vou falar, que a gente vai começar a entrar aqui para a gente encerrar a nossa aula, que é o conceito do Granthi, que são os nós, esses nós energéticos, obstáculos que o praticante se depara no caminho do autoconhecimento. Cada nó tem sua característica a ser observada e transcendida. Novamente, só vou abrir um parênteses aqui, a gente vai densificar esse assunto cada vez mais, a gente vai olhar ele agora, assim como a gente olhou mais para trás as forças da criação, que a gente falou ali do Isha Shakti, Gnana Shakti, Kriya Shakti, agora a gente trouxe ele novamente, ele tem esses chakras que existem dentro da gente, essa potência que existe dentro da gente, então não ficou só lá, não ficou só na parte mitológica, aí ficou nessa parte prática, e agora nessa força da criação, essas forças da criação, a gente vai entrar nesse conceito do Granthi, que é o seguinte, no primeiro chakra, Muladhara, observamos características do Brahma Granthi, relacionados ao medo e à sexualidade. Então aqui a gente se depara aqui no primeiro chakra, está aqui na figura que eu separei para gente, que esse primeiro chakra existe esse obstáculo. A gente pode falar assim, porque é um nó energético mesmo. Aí esse nó energético, ele é quebrado, né? Com as práticas, com a prática de observação, com a prática das posturas que eu acabei de falar para vocês. Então a gente vai transcendendo, trabalhando esse primeiro chakra, primeiro e segundo chakra aqui, para desatar esses nós. Eu vou lembrar de novo para vocês que isso tudo vai ser falado com mais carinho, com mais detalhamento, à medida que a gente for estudando cada chakra, um por um, né, fazendo as observações contemplativas, que basicamente é o que a gente faz para equilibrar os chakras e aprender um pouco mais sobre essa relação entre a energia interna e o equilíbrio dos chakras e as nossas emoções, a nossa saúde e assim por diante. Tá? No quarto chakra a gente vai observar, né, o Anahata, que fica lá no coração, a solidão e a sensação de separação, são as características do Vishnu Granthi. Tá aqui, né, o coração, né, então a gente observa também essa relação entre a separação, entre a solidão, a nossa ideia de que o quanto a gente pode se dar bem, né, com a nossa solidão, ao ponto de querer até compartilhá-la, né, nesse processo de recolhimento. Então tudo isso, quando a gente começa a passar por esse umbral de consciência, onde a gente vai se deparar com várias questões do nosso emocional, né,
para passar esse nó mesmo, né? Então não é uma coisa fácil. Às vezes os nossos chakras estão bloqueados ou energeticamente dilacerados. Às vezes não é nem por nossa culpa, algum trauma, porque cada chakra ele vai se desenvolvendo em cada etapa da vida, né? Do 0 ao 7 é o primeiro chakra, do 7 ao 14 é o segundo e assim por diante. E às vezes a gente tem um trauma familiar, sei lá, uma separação familiar, que a gente não conseguiu, isso trouxe algum processo energético que causou um desequilíbrio naquele chakra, e a gente levou para a vida adulta isso, né? Então esses processos que acontecem, o Hatha Yoga chama que são nós energéticos que a gente precisa transcender, tá? Para ir avançando e fazendo essa comunhão. E no último obstáculo está localizado aqui no 6º chakra, que é o Ajna, manifestando-se da forma de soberba de conhecimento e mau uso dos siddhis, tá? Então tá aqui no Rudra grande, que é o chakra, o chakra do mantra Om, né? O Ajna Chakra. Aí, a gente, quando ele está em desequilíbrio, a gente usa o nosso conhecimento para, por exemplo, para alguma coisa que não é, assim, ética, ou tem uma soberba intelectual, muito comum, né, no mundo acadêmico. Enfim, isso é um desequilíbrio que acontece, e a gente precisa equilibrar isso, né? A gente se depara com isso como se fosse uma autoterapia mesmo. E a gente se depara com esse processo e a gente observa esse desequilíbrio. Caso não tenha esse mergulho interno, a gente vai tocando, né? A gente vai levando a vida meio que desequilibrando mesmo, desequilibrada e assim tá bom. Mas na verdade não, né? Na verdade a gente precisa fazer esse recolhimento, fazer todas essas práticas para um processo de autoconhecimento mesmo e ajudar a gente no equilíbrio, né, da nossa vida. E trazer menos sofrimento, mais autoconhecimento, espiritualidade, saúde para o corpo, né? Tranquilidade para nossa mente, enfim. A gente vai finalizar por aqui. A minha ideia é não estender muito, porque o assunto ele vai ficando cada vez mais denso. E na próxima aula, aí sim, a gente vai pegar lá desde o primeiro chakra, aí eu vou fazer de baixo para cima, como é de costume, né? Fazer do primeiro chakra até o 7º, a gente vai observar sim algumas características, a gente vai observar talvez algum desequilíbrio que exista na gente, já como característica fisiológica, né? A gente vai vai observar o funcionamento psicológico dos chakras que existe na gente, e quando ele está equilibrado e quando ele está em desequilíbrio, tá? Eu me despeço por aqui, eu agradeço a presença de todos e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado e namastê.